à vontade, caso deseje fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tá? Estou à disposição. Então, turma, de modo geral, hoje nós vamos começar a falar de alguns aspectos associados à característica do medicamento em relação aos aspectos farmacocinéticos. Como assim? Vamos tentar entender um pouco da química e o que essa química associa-se, por exemplo, a questões farmacocinéticas. Acredito eu que todos já ouviram falar, por exemplo, de alguns sais, né? O que seriam esses sais? Geralmente, quando a gente fala assim, maleato de dexclofenamina, cloridrato de ambroxol, brometo de patrópio. Quando a gente fala, por exemplo, esses nomes anteriores ao princípio ativo, eles são considerados sais, tá? Mas qual seria a importância desses sais? Muito dos fármacos, turma, muito, na verdade, quase que todos os fármacos, eles estão formulado utilizando os seus sais, utilizando os sais que são compostos, substâncias que vão melhorar alguma característica farmacocinética para esse princípio ativo, para esse medicamento, né? Como vocês mesmos podem observar aí no slide, né, que a grande maioria dos fármacos são ácido ou bases orgânicas, em outras palavras, eles podem ser considerados ácidos fracos ou bases fracas, tá? E aí, quando eu falo dessa questão do fármaco em ele ser ácido e base, gente, tem totalmente uma característica muito importante. Em que sentido? Em que sentido? Só um momento. Vamos relembrar um pouquinho lá da farmacologia, mas eu comentei muito que quando nós falamos em fármacos ácidos, eles têm um perfil melhor para ser absorvido no estômago, tá? E quando eu falo sobre fármacos base, eles são melhores absorvidos no intestino. Por quê? A característica do pH do meio onde ocorre o processo de absorção vai influenciar totalmente essa característica, né? Então, geralmente, substâncias que têm um perfil ácido é melhor em meio ácido a sua absorção e substâncias básicas são melhores absorvidas, né, em local ou secreções básicas. É importante compreender também uma situação. Não estou dizendo que substâncias básicas não podem ser absorvidas no estômago e nem substâncias ácidas no intestino, não é isso. Nós estamos falando de aspectos que favorecem a sua absorção, né? Não significa que não há uma absorção, só que essa absorção ela é mais demorada, é uma absorção mais defeituosa no sentido de não absorver uma grande concentração daquela substância, tá? E lembrando que quando nós pensamos ainda nesse perfil ácido ou básico, é importante compreender não só o aspecto de absorção, mas é importante compreender o aspecto de eliminação. Em que sentido? Lembra que a urina ela tem uma característica ácida. Quando a substância ela é ácida, quando ela vai para a urina, em vez de ela ser eliminada mais facilmente, ela acaba sendo absorvida, reabsorvida, tá? Então, para absorção no estômago e intestino, pH é semelhante e para eliminação, pH é diferente, tá? E como eu comentei para vocês, a maioria desses fármacos são bases orgânicas e por várias razões, em vez de utilizar literalmente a substância com sua característica ácida ou básica, acaba organizando, produzindo, descobrindo os seus sais, né? Que é justamente o que eu comentei anteriormente para vocês, né? Cloridrato, maleato, brometo, tá? E qual seria a importância desses sais? Modificação de propriedades físico-químicas, tais como solubilidade, estabilidade, fotossensibilidade e características organolépticas. E aí, quando nós pensamos nessas características aí, por exemplo, solubilidade, eu conheço, gente, por exemplo, eu posso conhecer alguns sais que têm perfil de melhorar a solubilidade. Quando a gente refere-se ao termo solubilidade, gente, é a capacidade
basicamente da substância se diluir em um meio, né? Lembrando que para que as substâncias elas possam alcançar a corrente sanguínea, essas substâncias, independente delas serem sólidas ou delas serem líquidas, elas precisam passar pelo processo de solubilidade. E tem alguns sais que eles têm um perfil de melhorar um pouco mais a solubilidade, ou seja, dissolver, diluir mais facilmente, e outros que podem retardar esse processo de diluição. É tanto que várias vezes a gente consegue observar algumas propagandas associadas a isso, né? O medicamento ele vai fazer efeito em 10, 15 minutos, porque tem uma nova metodologia de diluição, de absorção. Geralmente isso está associado também, gente, à questão dos sais, né? É tanto que existem alguns fármacos, por exemplo, de diluição rápida, de diluição lenta, fármacos de absorção rápida, de absorção lenta, e essas características estão associadas aos sais. Quando nós falamos em relação à estabilidade, né? Os sais, gente, eles podem deixar o medicamento mais estável, impedindo com que eles leve a um processo de interação com outra substância presente no meio, seja nas secreções gástricas ou seja nas secreções intestinais. Os sais, eles podem proteger o princípio ativo contra a sensibilidade e a deterioração a partir da luz, tá? E, além disso, os sais, eles podem melhorar algumas características organolépticas. E aí, quando nós falamos características organolépticas, eu me refiro ao quê? Ao perfil da substância em conseguir estimular os nossos sentidos. Quando a gente pensa em característica organoléptica, envolve sabor, odor, textura, tá? Visão, né? Por exemplo, alguns sais podem dar uma característica de cor também, facilitar a aderência, a adesão à cor, ao corante. Além disso, como eu comentei, gente, os sais, de modo geral, eles podem também estar associados, né? Não somente essas características físico-químicas, tá? Mas também melhorar a biodisponibilidade. Não esqueçam, né? Relembro aí que biodisponibilidade é a concentração que chega na corrente sanguínea, né? Então, quando eu falo que melhora a biodisponibilidade, significa que eu faço com que esse medicamento que eu acrescentei um sal, ele possa ser mais absorvido, ele consiga chegar mais em grande quantidade, em nível de concentração na corrente sanguínea, tá? Como comentado aí, ó, mediante alteração do processo de absorção, aumento da potência, o prolongamento do efeito, porque quando eu acrescento um sal na formação do medicamento, eu estou acrescentando literalmente uma substância que pode retardar um pouco a absorção ou pode diminuir a eliminação. Se diminuir a eliminação, gente, permanece mais tempo no organismo e isso vai aumentar o efeito, vai prolongar o efeito. E também pode ser acrescentado os sais para reduzir a toxicidade, né? E quando a gente fala em reduzir a toxicidade, como por exemplo, alguns fármacos, eles acabam sendo irritantes para o estômago e quando eu acrescento os sais, esses sais eles podem melhorar, diminuir, na verdade, essa irritação. Um dos exemplos de sais muito conhecido, gente, é o anti-inflamatório diclofenaco. O anti-inflamatório é diclofenaco. Só que nós temos alguns sais cristalinos, como por exemplo, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio. Em nível, basicamente, do perfil do efeito é basicamente o mesmo. Mas quando se tem um diclofenaco de sódio ou de potássio, pela característica do íon, ou sódio ou potássio, eles podem ser mais absorvidos, menos absorvidos, eles podem ter uma diluição melhor para ir em determinados tecidos, tá? Então é importante essa questão desses sais. E só para vocês compreenderem mais, gente, que os sais, eles têm propriedades físicas, né, diferentes das suas formas livres. Então, se eu pegar só uma substância ácida, e só uma substância, aliás, se eu pegar um medicamento que tem um perfil ácido ou básico, eles vão ter uma propriedade. Só que quando eu transformo esses fármacos ácidos fracos ou base fraca no seu sal,
ele acaba tendo essa característica de melhorar alguns aspectos físico-química. Lembrando, gente, que quando eu falo o sal, eu estou me referindo basicamente ao quê? A uma reação onde um sal mais um ácido mais uma básica se transforma num sal daquele produto. E nós temos, por exemplo, algumas informações de alguns ácidos e bases que são utilizados como sais, tá? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, em relação à substância ácida, né? Nós temos o ácido 2,6 diclorofenil aminobenzeno acético, né? Ou também chamado de ácido alfa-metil 3 fenoxibenzacético. Olha só, se vocês observarem, nós temos aí como ácido o sal, o ácido acético. Esse ácido acético aí, gente, ele vai ter a característica de ser um sal com um perfil, né, basicamente ácido. E aí, esses nomes estranhos aqui, teoricamente é considerado aí o diclofenaco. E um sal teoricamente básico, nós temos aí um corticoide, que é a butazona, tá? E aí nós temos ela, que é o 4-butil, 1,2 de fenil, pirazolidina, 3,5 de ona. Esse daqui é o nome basicamente do princípio ativo, tá, gente? É o nome do princípio ativo, mas que ele tem uma característica de ser um sal com perfil básico. E assim nós temos alguns sais, né, que são aprovados pela FDA. Lembrando que a FDA é conhecida aí como a empresa que regulamenta a comercialização tanto de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos. E, de modo geral, nós temos aí os sais que são considerados ânions, cátios orgânicos e cátio-metálicos. Quando eu falo ânions, é porque esses sais, eles têm perfil, gente, de ter uma carga, tem um perfil de ser negativo, né? Tem aí, basicamente, a perda, o ganho de um elétron. Já cátion significa a perda desse elétron, tá? Já tem uma carga positiva. E dentre os sais aprovados pela FDA, nós temos os sais aí do tipo ânion, que ganhou esse elétron, tá? Nós temos o acetato, bicarbonato, brometo, cloreto, cloridrato, estereato, fosfato, difosfato, fumarato, glutamato, iodeto, maleato, nitrato, salicilato, succinato, sulfato, tartarato e outros. Inclusive, gente, quantos fármacos vocês têm esse conhecimento de ter esses cátions? Desculpa, de ter esses sais? Por exemplo, sulfato ferroso, né? O ferro, basicamente, é o princípio ativo, teoricamente. Contudo, o sulfato ele é um sal, ele vai melhorar o processo de absorção, a característica da substância, né? Bicarbonato de sódio, brometo de patrópino, cloreto de sódio, cloridrato de ambroxol, tá? Maleato de dexclofenamina. Então, todos esses nomes anteriores aí, que vêm basicamente ao princípio ativo, eles são considerados sais. Mas também é importante compreender que esses sais não necessariamente vêm só à frente do princípio ativo. Eles podem vir também após o princípio ativo, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, os cátios orgânicos, né? Quando a gente fala cátios orgânico, é porque tem uma estrutura química com a presença de carbonos, tá? Então, por exemplo, nós temos a besantina, meglumina e procaína. E nós temos, por exemplo, turma, a penicilina benzatina, a penicilina procaína. Aí vocês podem se questionar, mas o Ellison, qual seria a importância, por exemplo, de ter uma penicilina benzatina e uma penicilina procaína? O que que tem a ver? Na verdade, gente, com o perfil farmacocinético, tá? O que seria, de modo geral,
O que seria, de modo geral, como posso dizer, a diferença, por exemplo, de uma penicilina benzatina para uma penicilina procaína? Em nível de efeito, em mecanismo de ação, não se muda nada. Todos são beta-lactâmicos, todos vão agir sobre a bactéria, sobre a parede, sobre a síntese da parede bacteriana, lá no peptidoglicano. Mas, por exemplo, a penicilina G, procaína, né? Ela já é o uso dela intramuscular, tá? O que significa, gente, que ela tem, de modo geral, ela retarda o pico máximo. O que seria isso? Ela demora mais chegar ao pico máximo, contudo, ela consegue, gente, aumentar os níveis da substância da penicilina, tanto a nível sanguíneo como nível tecidual, por um período de 12 horas. Resumindo, a penicilina G procaína, utilizando esse CAT orgânico procaína, ela tem, gente, um pico aí de efeito por 12 horas. Enquanto a penicilina G benzantina, ela tem um efeito, gente, até 30 dias, tá? Até porque a penicilina benzantina, ela é uma penicilina de depósito, também administrada no músculo, né? Ela é um pouco hidrossolúvel, então ela vai sendo absorvida lentamente durante 30 dias, por exemplo. Então, a pessoa que toma penicilina G-benzantina ou a bezetacil, hoje, vai continuar tendo efeito por 30 dias. E olha o que é importante, por que eu estou comentando isso para vocês? Gente, é só para dizer que essa diferença de fazer um efeito por 30 dias e um efeito por 12 horas está totalmente relacionado aos sais, tá? Inclusive, gente, por exemplo, existe também penicilina de cátions metálicos, que a gente chama de penicilina cristalina ou penicilina aquosa, tá? Que geralmente é administrado pela via intravenosa. Essas penicilinas de cátions metálicos, geralmente é uma penicilina associada, por exemplo, a sódio ou potássio. Então, tem lá penicilina G sódica, penicilina G potássica. Então, significa que o sal utilizado é um cátion metálico. E a importância, por exemplo, de se utilizar uma penicilina com sal de potássio ou de sódio, porque eles podem ser utilizados, gente, por via intravenosa e geralmente o efeito é em 4 horas. E essas penicilinas, gente, e aí nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo do tipo de penicilina, do tipo do sal, ela vai ser restrita, ou via intravenosa, intramuscular, por exemplo. Essa penicilina com cátion metálicos, com sódio ou potássio, elas são exclusivamente, tá, restrita ao uso endovenoso, intravenoso. E quando vocês encontrarem, por exemplo, um princípio ativo, e esse princípio ativo está associado, por exemplo, a alumínio, a cálcio, lítio, magnésio, potássio, sódio, zinco, esses aqui também são considerados seus sais, tá? Ok, turma? Estão conseguindo escutar direitinho? E aí, depois de modo geral que nós conseguimos compreender, né, qual seria a importância, por exemplo, desses sais, tá? Na verdade, gente, quando nós falamos, por exemplo, desses sais, a gente poderia, de modo geral, ter uma aula só referente a esses tipos de sais, tá? Até porque, por exemplo, hoje se sabe que o sal, a formação de um sal, de um medicamento, ele é um dos métodos mais utilizados para alterar, por exemplo, essas características físico-químicas que eu já mostrei para vocês, tá? E isso vai alterar desde a solubilidade, taxa de dissolução, o ponto de fusão, também o que nós chamamos de higrocorpicidade, tá?
ou higroscopicidade, que é quando está associado a maior estabilidade para que a substância, o princípio ativo, ele não sofra alteração muito significativa da umidade do ar. Só um momento. E aí, turma, é importante nós relembrarmos alguns aspectos importantes da farmacologia para nós começarmos a associar os aspectos químicos com os aspectos farmacocinéticos. Então, primeiro, a ação biológica do fármaco. Quando nós falamos em ação biológica dos fármacos, eu estou me referindo ao quê? Como é que um fármaco, um princípio ativo, uma substância ativa, ela consegue agir sobre o nosso organismo? Mas antes de toda essa característica da sua ação, eu preciso entender que existem fases que interrelacionam, que influenciam nesse aspecto aí. Por exemplo, os efeitos sobre os sistemas biológicos também devem ser estudados e planejados no momento em que busca um novo fármaco ou substâncias biologicamente ativas. Talvez vocês possam estar se questionando, mas professor, por que a gente está observando alguns aspectos da farmacologia, da farmacocinética, da fase farmacêutica ou da fase farmacodinâmica? Olha o que é que diz esse conceito. Quando se vai planejar, quando se vai elaborar um novo fármaco, eu preciso fazer o quê? Entender o comportamento dessa substância sobre o nosso organismo. E aí, quando a gente vai entender esse aspecto, eu preciso começar a associar sempre a estrutura química. Gente, e como os radicais eles influenciam nessas fases aqui tudinho, tá? A fase farmacêutica, a fase farmacocinética, a fase farmacodinâmica. Lembrando que quando eu me refiro em fase farmacêutica, eu estou falando de quê? Do aspecto que envolve a desintegração e a dissolução ou diluição, tá? O que seria a desintegração? Todos os fármacos que têm suas formas farmacêuticas, características sólidas ou semissólidas, elas vão ter que sofrer um processo de desintegração pelas secreções do nosso organismo. O que é a desintegração? É a destruição do medicamento da forma farmacêutica em partículas menores, levando a um processo de liberação do princípio ativo, para que aconteça o processo de diluição, que se refere ao processo de diluir a substância em um meio, para que depois, turma, venha o processo de absorção. Lembrando que as formas líquidas não precisa passar pelo processo de desintegração, ela já vai para o processo de diluição. E aí, depois que passa a fase farmacêutica, nós temos a fase farmacocinética, que acontece basicamente ao mesmo tempo com a farmacodinâmica. Então, nós temos aí a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Essas fases acontecem não em sequência, mas basicamente todas ao mesmo tempo. E associada a essas 4 fases cinéticas, nós temos também a farmacodinâmica, que é entender qual o efeito do medicamento. Quando nós falamos em farmacodinâmica, eu estudo o mecanismo de ação, o local de ação e o efeito dessa substância. E aí, turma, dentro da fase farmacêutica, o que é que acontece? Nós temos aí algum conceito muito importante que é chamado de biodisponibilidade. Por que a fase farmacêutica ela interfere nessa biodisponibilidade? Porque se não acontece o processo de desintegração e de diluição, não vai ter o aspecto de absorção, que precisa ser a substância alcançar a corrente sanguínea para iniciar um efeito. Lembrando que dependendo da concentração é que tem-se o efeito. Lembra que nós temos, quando se fala em efeito associado à concentração da droga, nós temos 4 tipos de dose. A dose mínima, a dose máxima, a dose tóxica e a dose letal. Independente da substância estar sendo absorvida ou não para a corrente sanguínea, só inicia o efeito quando eu tenho uma dose mínima para aquela substância, tá?
E aí é importante compreender que quando se elabora um medicamento na indústria, esse fármaco ele é estudado, gente, em todos esses aspectos aqui. Por quê? Se não tem uma biodisponibilidade adequada, não vai ter uma dose mínima. Se não tem uma dose mínima, nem efeito vai ter, tá? E aí, só para relembrar, biodisponibilidade é a fração do fármaco livre que chega inalterada ao local de ação ou sítio-alvo. E é muito importante entender que muitas vezes a substância ela pode até alcançar a corrente sanguínea, mas ela já sofreu algumas alterações. Se ela sofre alteração química, né? Ou seja, se ela modifica a sua estrutura química através de um processo, por exemplo, de metabolização, aquela substância ela já não passa mais seu princípio ativo. Ela sofreu uma modificação química, então ela passa a ser agora um metabólito. E esse metabólito é uma nova substância, tá? E a biodisponibilidade está se referindo à substância inicial ingerida, à exceção dos profármacos que têm um outro conceito para isso, ou prodroga. E como é importante essa fase farmacêutica, já que ela vai favorecer, gente, aspectos de interferência sobre as características de absorção, sobre a característica de biodisponibilidade. E essa fase farmacêutica, ela sofre totalmente influência das vias de administração de medicamento, quanto também das formas farmacêuticas. Exemplo, é mais do que conhecido por vocês que quando eu me refiro a uma via de administração que tem uma biodisponibilidade 100%, eu me refiro ao quê? Intravenosa. Consequentemente, se eu estou falando da via intravenosa, para ser administrado ali, eu preciso de uma forma farmacêutica líquida, principalmente uma solução homogênea. Por isso que eu estou comentando para vocês que, de modo geral, a fase farmacêutica ela se interrelaciona com a via de administração e também com a forma farmacêutica e vice-versa. Gente, observam só, uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês nessa aula. Olha o quanto que é complicado para a indústria farmacêutica desenvolver um fármaco. Lá na farmacologia eu comentava tudo isso para vocês, mas eu não chegava a apontar o quê? Que quando se produz uma substância, quando se descobre uma substância, maravilha. Mas a gente precisa, além de descobrir a substância, eu ainda tenho que saber qual forma é a mais adequada, qual via de administração, quais os aspectos químicos que a substância tem, porque muitas vezes o medicamento ele é excelente para ser administrado, por exemplo, por via oral, mas aí não pode, porque tem enzimas que degradam a substância. Aí eu tenho que começar a produzir por uma outra via. Vamos agora, então, produzir uma solução para a administração intramuscular. Só que aí, quando vai preparar, aquele princípio ativo ele não tem como ser administrado por via intramuscular, porque ele pode levar uma gangrena ao músculo, um processo inflamatório no músculo. Olha o tanto que é complicado, literalmente, desenvolver o medicamento, porque entenda, uma coisa, e o primeiro passo é descobrir a substância, é saber que a substância tem efeito. Foi feito todos aqueles aspectos, agora a gente vai para um segundo momento, que é o quê? Desenvolver o medicamento, não somente a substância. Eu tenho que desenvolver o medicamento, então que forma farmacêutica vai ser usada? Que sais vai ser usado? Quais os possíveis interferências que vai ser? Vai ser viável? E aí, lembrando, gente, que a via de administração de medicamento, de modo geral, é o local onde é administrado o medicamento para que possa começar o processo cinéticos e dinâmicos. Lembrando que existe duas classificações para a via de administração de medicamento. Nós temos, de modo geral, a via enteral e a outra parenteral. A via de administração enteral é aquela que a substância ela vai passar pelo trato gastrointestinal, como a via oral, sublingual, via retal. Enquanto a outra classificação de via de administração é a parenteral, que é aquela que não passa pelo trato gastrointestinal, que geralmente pode ou não precisar de agulha, né? É tanto que a via de administração parenteral ela é dividida em dois tipos. A direta, porque precisa de agulha,
e a indireta porque não precisa de agulha. E aí nós temos como, por exemplo, a intramuscular, intravenosa, subcutânea, intratecal, intraarterial, conjuntival, na mucosa, tá? Só que aí, gente, só relembrando, a via oral ela é uma das mais importantes, bem mais aceita para o paciente. A sublingual geralmente não é dada para o paciente medicamentos para tratamento contínuo. Geralmente a sublingual é é, utilizado para urgências e emergências, tá? Como crise hipertensiva. A via retal já é mais utilizada em alguns grupos, como pessoas em grupos psiquiátricos, pediátricos, geriátricos, tá? E ela é bastante cômoda, constrangedora. A via intramuscular é uma via muito utilizada, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós nos referimos a essa via intramuscular, nem todo medicamento pode ser administrado em qualquer músculo, principalmente essa escolha em relação à via intramuscular, ela está associada à ela está associada à quantidade da solução, né? Por exemplo, quando se o medicamento tem 4 ml, então mais adequado é no vasto lateral ou no glúteo, porque isso está relacionado a que perfil? A questão da quantidade de substância que o músculo consegue comportar, tá? Já substâncias que têm até 3 ml, pode ser administrado, por exemplo, no deltóide, tá? Intravenosa é uma das vias que tem um efeito mais rápido e está associado basicamente aí, gente, casos de urgência, emergência, também bastante utilizado, principalmente pacientes que estão internados, seja em enfermaria, apartamento ou em UTI. Lembrando que tem várias vias, gente, que é restrita ao profissional médico, tá? Então, por exemplo, intratecal, subdural, tá? Geralmente intraarterial, são vias restritas ao profissional médico. Apesar que, dependendo do local, a gente sabe que principalmente os enfermeiros dominam muito essa questão da administração. E em relação à forma farmacêutica, que pode sofrer interferência da fase farmacêutica e vice-versa, nós temos aí as formas farmacêuticas. Lembrando que a definição de forma farmacêutica, ela se refere ao quê? A maneira física, é o estado físico em que a substância ela é apresentada ao paciente, tá? E aí tem pomada, creme, géis, comprimido, cápsula, pós, suspensões, emulsões, supositório, spray, elixir, enema, clister, tá? Emulsões. Então, assim, tem várias formas farmacêuticas, né? Goma, tá? Partilha, e essas formas farmacêuticas, gente, elas são muito importantes, tanto para influenciar nesse aspecto de absorção, de efeito, como também de adesão terapêutica, né? Olha só, se vocês observarem, nós temos aí atualmente, né? Atualmente não, já faz algum tempo que foi lançado, por exemplo, as gomas de vitamina C, como, por exemplo, Redoxon em goma, né? Gente, isso para pessoas que gostam, por exemplo, de mascar, de substituir, por exemplo, uma balinha pela goma de vitamina C, é muito mais cômodo, é muito mais fácil, não precisa de copo, não precisa de colocar água, não para colocar o comprimido efervescente, para demorar ali 5 minutinhos, 10 minutos para dissolver totalmente, para depois você ingerir, as gomas elas já são bem mais, como se diz, mais bem aceitas, tá? E a tendência, né, é cada vez mais melhorando a produção, o surgimento de novas formas farmacêuticas. Mas lembrando, turma, nem todo princípio ativo, nem toda substância ela vai poder ser produzida dessas formas farmacêuticas. Isso está totalmente interligado à característica química da substância, à estrutura química dessa substância, tá? Me lembro de ter dado um exemplo para vocês que a insulina. A insulina, gente, ela é administrada subcutânea. Recentemente, aqui, acho que um ano no máximo,
que foi desenvolvida insulina por via respiratória, inalatória, né? Ou seja, em forma de gás. Só que até então, o mais difundido, o mais usado é a insulina subcutânea. Região subcutânea, gente, é uma região altamente sensível e leva à dor. Por que que nunca desenvolveu, por exemplo, uma insulina por via oral? Porque a insulina, a característica química dela não permite, no momento, o desenvolvimento de comprimido ou de cápsula, porque a substância ela é totalmente inativada por enzimas que são encontradas tanto no intestino como no estômago. Talvez daqui a alguns anos, com um aprimoramento dessas tecnologias, possa ser que desenvolva, por exemplo, aí uma insulina através de aspectos nanotecnológicos, que pode ser administrada por via oral, mas ela só vai ser liberada no sangue, tá? Mas isso deve demorar algum tempo. E finalizando essa primeira parte aqui, só para vocês compreenderem, gente, que quando eu me refiro à parte farmacocinética, eu estou me referindo a quatro ações: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Ou em vez de metabolismo, pode ser chamado de biodisponibilidade, em vez de excreção, eliminação. E para se ter esses aspectos cinéticos, eu preciso do que, gente? Uma relação entre a fase farmacêutica e a fase farmacodinâmica. Porque quanto mais rápido o processo de desintegração ou diluição acontecer, mais rápido começa o processo de absorção e chega a concentração na corrente sanguínea. Então, eu tenho um aumento aí desse aspecto da biodisponibilidade. E se eu tenho uma biodisponibilidade adequada, eu tenho uma resposta biológica. Como eu comentei anteriormente para vocês, quando eu me refiro à fase farmacêutica, desculpa, fase farmacocinética, eu estou falando da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e não é uma fase farmacocinética a toxicologia, tá? Mas de modo geral, gente, dependendo da influência dessas fases, eu posso ter um efeito tóxico ou não, né? Se, por exemplo, a substância ela está tendo dificuldade de eliminação pelos rins, essa substância ela pode aumentar a sua concentração, você pode começar a tomar uma outra dose achando que já está eliminado ou não tem grande quantidade de substância no sangue e chegar de uma dose mínima, da máxima, para uma dose tóxica, tá? Turma, só um minuto só para eu pegar uma água.
E aí, turma, dentro das características associado à parte farmacocinética e à química farmacêutica, nós temos a absorção. Em relação à absorção, lembra-se que nós estamos nos referindo ao quê? A absorção, gente, de modo geral, é a passagem da substância da onde ela foi administrado para a corrente sanguínea. E esse aspecto da absorção, ela sofre algumas influências químicas, né? Como, por exemplo, a solubilidade, a polaridade, mecanismo de transporte, a via de administração e a forma farmacêutica. Eu já discuti muito bem com vocês aqui sobre via de administração e forma farmacêutica e esses aspectos, como eles influenciam dentro desse aspecto de farmacocinético e de efeito, o que a substância ativa, o que a substância química pode influenciar. E aí, dentro dessa característica de solubilidade, o que seria solubilidade? Quimicamente, solubilidade é considerada uma propriedade física onde as substâncias elas vão se dissolverem. Mas para isso acontecer, elas vão sofrer algumas influências. Essa influência está relacionada ao quê? pH e pKa. Lembrando que pH, gente, é chamado, né, de potencial hidrogeniônico, tá? Quando eu falo propriedade de dissolver, gente, ou não em um determinado líquido. Por exemplo, se eu tenho uma substância que ela consegue se dissolver, significa que ela tem uma solubilidade adequada, boa, né? Ela consegue se dissolver. Ou então pode ter uma substância que, de modo geral, ela não tem uma solubilidade adequada. Para vocês compreenderem melhor o que seria essa questão aí de solubilidade, gente, é muito difícil, consequentemente, dos fármacos não apresentar uma solubilidade, tá? Porque qualquer via de administração, qualquer via, o fármaco, a substância ativa, ela precisa ter uma solubilidade. Ela precisa se dissolver, independente de que é via intravenosa, via oral, se é tópica, as substâncias elas precisam se dissolver, tá? E de modo geral, o que seria, por exemplo, esse dissolver? O que seria uma dissolução química? A dissolução química ela é caracterizada pela dispensação do soluto em um solvente. Então, é como se nós pegássemos, por exemplo, o princípio ativo e colocasse no estômago, e esse princípio ativo ele precisa se dissolver nesse solvente, tá? E dentro dessa solubilidade, gente, nós temos o que nós conhecemos aí como coeficiente de solubilidade. É importante entender que toda substância, todos os medicamentos, eles têm que ter um perfil de se dissolverem. Contudo, tem um coeficiente. Chega um momento que se um princípio ativo que consegue uma dissolução boa, e outros não conseguem. E mais ainda, é importante entender que essa solubilidade, ela também sofre influência por alguns aspectos químicos, como, por exemplo, uma substância que tem uma polaridade, por exemplo, ela é mais apolar. O que seria isso, apolar? São substâncias que têm um perfil mais lipídicas, lipossolúvel. Não adianta colocar uma substância que tem um perfil lipossolúvel para ser administrado, por exemplo, ou inserido na veia, que não vai ter um processo de dissolução, porque a veia, o sangue é repleto de água. Então, esses aspectos eu tenho que conhecer. E eu só conheço se a substância tem um perfil hidrossolúvel, se a substância tem um perfil lipossolúvel, se essa solubilidade vai interferir nesses aspectos quando eu entendo a estrutura química. E dependendo dos radicais, vocês podem ter certeza que a gente consegue determinar se essa substância ela é mais hidro, se ela é mais lipo, tá? E além disso, quando se fala nessa solubilidade em relação ao coeficiente de solubilidade, isso também depende, gente, da quantidade de soluto. Um exemplo que a gente pode falar sobre essa questão do coeficiente, por exemplo, de solubilidade, um exemplo é o sal de cozinha. Quando você pega um copo
e coloca um copo de água e coloca uma colher do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Você vai diluindo, mas quanto mais substância você vai colocando, quanto mais sal de cozinha você vai colocando, você não consegue diluir totalmente, porque chega um ponto de saturação, tá? Chega um ponto de saturação. É a mesma coisa, gente, que acontece quando se ingere uma grande quantidade de substância. Uma pessoa que coloca aí, uma pessoa que absorve, por exemplo, ingere, por exemplo, 100 comprimidos, vai ter o processo de dissolução? Vai. Só que esse processo de dissolução vai ser mais gradativamente, porque o meio, o solvente já está saturado. Uma outra característica química associada ao aspecto que pode influenciar a absorção, nós temos aí a polaridade, né? De modo geral, quando nós falamos nessa questão de polaridade, nós estamos falando basicamente, gente, das características das substâncias em adquirir carga ou não, de ter carga ou não. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá na farmacologia eu comentei para vocês, gente, as substâncias, quando ela adquire cargas, ou seja, quando elas sofrem o processo de ionização, elas têm mais dificuldade de ser absorvida. As substâncias que não adquirem carga ou perdem a carga, é mais fácil de ser absorvido. Por quê? A solubilidade, gente, ela está associada à carga. Quando as substâncias não têm carga, elas são melhores dissolvidas, elas conseguem se diluir melhor ao meio. E um outro aspecto associado aí, gente, a absorção, quimicamente, nós podemos falar dos mecanismos de transporte. Lembrando que quando nós falamos dos mecanismos de transporte, eu estou falando do transporte passivo e do transporte ativo. Resumindo, o que seria a influência do transporte ativo e passivo, eu me refiro, gente, à questão do gradiente de concentração. Se tem uma substância que está muito concentrado em um meio, a tendência é que ela saia da região mais concentrada para uma região menos concentrada. Isso daí seria um transporte passivo, osmolaridade. E quando se tem uma substância que ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, que pode acontecer, é o transporte ativo, tá? E essa questão do transporte também vai sofrer influência, gente, por característica de polaridade e também de solubilidade, lipossolúvel, hidrossolúvel, tá? E aí, turma, olha só um momento. Acabei não. Tá faltando, gente, um slide aqui. Talvez não. Depois da absorção, lembra que depois da absorção, a próxima etapa não é que acontece em sequência, tá? Mas depois da absorção, nós temos os aspectos da distribuição, né? Então, a substância, ela chegou à corrente sanguínea. Depois que alcançou a corrente sanguínea, essa substância ela vai circular pela corrente sanguínea e, consequentemente, ela vai ser distribuída para os tecidos. Primeiro ponto, o que se refere à distribuição? É a capacidade da substância em sair do leito vascular, abandonar o leito vascular e agir sobre os tecidos. E vice-versa. Quando as substâncias saem do tecido e voltam para a corrente sanguínea. Isso, de modo geral, é conhecido como aspectos da distribuição. E a distribuição, ela também sofre influência das características químicas das substâncias. Por exemplo, turma, substâncias que têm uma característica lipossolúveis, ou seja, tem um perfil mais lipossolúvel.
E quando eu falo perfil lipossolúvel, é porque os próprios radicais presentes na estrutura química da substância favorecem esse aspecto de apolaridade. Como, por exemplo, uma substância, não esqueça, uma substância que apresenta muito metil. O que é o metil? CH3. Quando você pegar uma estrutura química e ver muito metil, CH3, significa que aquela substância ela tem um perfil lipossolúvel, tá? Então, substâncias que têm um perfil lipossolúvel, elas têm a tendência de circular menos na corrente sanguínea, tá? A distribuição é mais lenta. Por quê? O sangue é repleto de água, gente. Então, tem uma diferença aí de distribuição. A substância ela não consegue migrar para o centro do vaso, para que possa. Então, ela acaba ficando mais aderida à parede do vaso. E isso acaba dificultando esse aspecto, tá? Exemplos, turma, substâncias que têm um perfil mais ácido. As substâncias que têm um perfil mais ácido, elas têm a tendência de se distribuir melhor. Por quê? Porque elas acabam se ligando mais facilmente às proteínas plasmáticas, como a albumina, tá? E isso acaba facilitando a distribuição. Então, a distribuição também sofre influência da estrutura química. E depois do aspecto, né, depois da absorção, depois da distribuição, nós temos aí a biotransformação. E quando eu me refiro em biotransformação, também pode ser chamado de metabolização. De antemão, turma, metabolização ou distribuição se refere à capacidade de algum órgão modificar a estrutura química da substância. Toda vez que a substância ela modifica a sua estrutura, ela sofreu o processo de metabolização, tá? E os principais órgãos que favorecem esse processo de biotransformação são os pulmões, os rins, o fígado e o intestino. O sangue também leva isso, o cérebro também leva a biotransformação. Contudo, eu chamo a atenção de vocês para o fígado. Por que que o fígado é o órgão mais metabolizador? E aí, nós relembramos que o fígado ele é rico em enzimas metabolizadoras, chamadas enzimas pertencentes à família do citocromo P450, o famoso CYP P450, tá? Uma consideração. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas falando, o processo de metabolismo, o processo de biotransformação, quando ele acontece, ele destrói a substância. Gente, não destrói. Metabolização não destrói a substância. Metabolização modifica a estrutura química da substância, tá? Então, você pega ali uma substância, por algum fator ela foi até o fígado, e lá no fígado as enzimas metabolizadoras modificam essa estrutura. E mais na frente, daqui a alguns slides, eu vou mostrar as reações químicas que acontecem nesse processo de metabolização e os possíveis radicais que pode levar a essa influência aí da metabolização. Lembrando, gente, que existem algumas justificativas e existe a importância de sofrer um processo de metabolização. Olha só, por exemplo, imagine só um fármaco que ele tem perfil lipossolúvel, ele é muito apolar. Se o fármaco ele é muito apolar, ele não consegue ser eliminado adequadamente ou no período adequado. Por quê? Porque o principal local de eliminação das substâncias está associado, gente, ao rins. O sistema renal é que é o principal sistema responsável pela eliminação da maioria dos fármacos. Só que a substância ela tem perfil lipossolúvel. Como é que ela vai conseguir ser eliminada pelos rins se ela tem perfil lipossolúvel? E os rins é repleta de água. Como é que vai acontecer esse processo? Na verdade, existe uma dificuldade em substâncias lipossolúveis serem eliminadas pelo sistema renal. Nesse sentido, o processo de metabolização ele é muito importante, porque o fígado, ele metabolizando, ele modifica a estrutura
daquela substância, e isso leva à formação de um novo metabólito, e esse novo metabólito ele tem a tendência, gente, de ser um pouco mais hidrossolúvel ou ser 100% hidrossolúvel, pronto para ser eliminado. Tá? Então, a metabolização ela tem essa importância de metabolizar, modificar a estrutura inicial do fármaco para que ele possa ser eliminado pelo sistema renal. Outro ponto, lembre-se que eu estou generalizando essa questão da metabolização, até porque existe a característica, gente, das drogas, dos medicamentos que são profármacos, dos medicamentos que são prodrogas. Em que sentido? Substâncias que têm a capacidade, através do processo de metabolismo, em se transformar na droga ativa, tá? Pergunta, turma, uma dúvida? E aí, turma, por que o fígado é o principal órgão responsável pela biotransformação? Como eu já comentei para vocês, o fígado ele é um dos órgãos principais porque ele é repleto de enzimas metabolizadoras, que são enzimas do citocromo P450, tá? Além disso, o fígado, gente, ele recebe todo o sangue que perfunde a área esplânica. Quando a gente fala área esplânica, é os vasos que circunda as vísceras. Tá? Não sei se vocês se recordam do sistema porta-hepático ou dos vasos do sistema porta-hepático, que é aqueles vasos que circunda os órgãos viscerais, estômago, intestino e todas as substâncias que são absorvidas para esses vasos do sistema porta-hepático, eles acabam levando o sangue para o fígado. E o fígado, por ter as enzimas metabolizadoras, transforma essas moléculas em outras substâncias. Lembrando que nem todas as substâncias que entram no fígado necessariamente vai sofrer metabolização. Uma parte sim e outra não. Comentei para vocês que o fígado ele é o principal órgão que entra em contato basicamente com todos os nutrientes, parte de nutrientes e substâncias exógenas. E não esqueçam, gente, do famoso efeito de primeira passagem, que é isso que eu comentei para vocês. O efeito de primeira passagem é quando a substância ela sofre o processo de metabolização antes mesmo de chegar à corrente sanguínea sistêmica. E o efeito de primeira passagem ele pode estar associado a algo benéfico ou algo ruim. O efeito de primeira passagem ele tem como vantagem. O efeito de primeira passagem ele tem como vantagem quando a substância é uma prodroga, transformar em droga ativa, mas com o efeito de primeira passagem ele tem como desvantagem substâncias que são metabolizadas por modificar sua estrutura química acaba diminuindo o seu efeito ou levando a formação de um metabólito tóxico, que é o exemplo aí do paracetamol. O paracetamol, quando ele sofre metabolização pelo fígado, ele leva à produção de um composto, de um radical livre tóxico, o NAC. E como eu comentei anteriormente para vocês, a principal função, basicamente, do sistema metabolizador é transformar, né, as substâncias mais lipofílicas em substâncias mais hidrofílicas, ou seja, substâncias lipossolúveis em substâncias hidrossolúveis. Olha só, da direita para a esquerda da tela de vocês, nós temos aí as substâncias lipofílicas, né? E aí essas substâncias lipofílicas, de modo geral, elas têm um perfil gordura lipídica, e aí quando chega ao fígado, as substâncias lipofílicas elas acabam ativando as enzimas metabolizadoras, elas reconhecem que a substância tem um perfil lipofílico. E aí o que é que acontece? As substâncias lipofílicas, elas acabam, de modo geral, sofrendo reação de fase 1 ou reação de fase 2, que eu vou detalhar mais na sequência para vocês.
E o objetivo dessa metabolização, seja de fase 1 ou de fase 2, é literalmente transformar a substância lipofílica em substâncias mais polares. O que seria substâncias mais polares? Substâncias que têm um perfil melhor de dissolver, de diluir em água. E quando isso acontece, elas são mais facilmente eliminadas pelo sistema renal. Gente, observa só que mesmo eu falando todo um aspecto farmacológico, olha o quanto que a química ela sofre influência nesse aspecto, tá? Quando a gente fala polaridade, solubilidade, essa questão de transformar uma substância em um metabólito, tudo isso acontece quimicamente, tá? E tira radical, inclui radical, tá? E, como eu comentei para vocês, existem duas reações, de modo geral, que são responsáveis aí pelo processo de metabolização, né? A reação de fase 1, que essa reação de fase 1, gente, ela está associada ao que nós chamamos de funcionalização, tá? Ou enzimática. Quando nós falamos dessa reação de funcionalização, é porque toda vez que acontece a reação de fase 1, tem modificação na estrutura da substância, onde pode aumentar ou diminuir o efeito dessa substância. E aí, na reação de fase 1, nós temos os aspectos associados. Quais são as reações que acontecem quimicamente de fase 1? Nós temos a reação de oxidação, nós temos a reação de redução, de hidrólise, de ciclização e deciclização. E todas essas reações, gente, elas vão depender, de modo geral, do princípio ativo, da molécula, né? Então, por exemplo, quando eu falo ciclização, eu estou falando que é um composto, é uma substância química, que de modo geral, o que ela está acontecendo? Ela tem alguma cadeia aberta e essa cadeia, consequentemente, vai ser o quê? Fechada. Vai acontecer o processo de ciclização. Como também eu posso ter um princípio ativo que tem um aspecto de cadeia fechada e por algum fator enzimático vai abrir essa cadeia, ou seja, vai sofrer deciclização. Por que que isso acontece? O objetivo dessas reações, principalmente de fase 1 e de fase 1, é transformar um composto lipofílico em um composto mais hidrossolúvel, um composto mais polar. Consequentemente, turma, nós temos a reação de fase 1, né, que envolve também a oxidação, redução e hidrólise. Não sei se vocês se recordam, mas o que seria, por exemplo, uma reação de oxidação? O que seria uma reação de redução, de hidrólise? Antes de eu falar da oxidação e da redução, que basicamente são duas situações que acontecem ao mesmo tempo, eu vou falar da hidrólise, tá? Gente, a hidrólise, ela é considerada um fenômeno químico, na verdade, toda reação é considerada um fenômeno químico, tá? No qual uma molécula é quebrada, né? E essa molécula, quando ela é quebrada, há uma participação da água, tá? Então, tem-se, por exemplo, uma molécula, entrou a participação da água nessa reação, a água foi consumida na reação, e aí nós temos a reação de hidrólise. Essa reação de hidrólise, ela acontece muito também, gente, com proteínas, tá? Com aminoácidos. Por exemplo, eu tenho um disacarídeo, né? Desculpa, gente, um dipeptídeo, porque são dois aminoácidos juntos, e aí você quer separar esses dois aminoácidos. Esses dois aminoácidos, eles podem ser separados por uma reação de hidrólise. Pega uma molécula de água, quebra essa molécula de água em hidrogênio proto, né? H+, que seria o hidrogênio, que é o próton, e também vai dar origem à hidroxila, OH-. Consequentemente, o hidroxila vai para um dos aminoácidos e o próton vai para outro dos aminoácidos.
E, de modo geral, além disso, né, falando da ciclização, da desciclização, da hidrólise, e nós temos a reação de oxidação e redução, que também acontece por esse processo de fase 1. Lembrando, gente, que quando nós falamos em fase 1, há a participação de enzimas, tá? Então, gente, a oxidação e redução, de modo geral, elas ocorrem simultaneamente, como eu falei anteriormente para vocês, elas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Então, quando está sofrendo oxidação, já está acontecendo uma redução. Quando está acontecendo a redução, está acontecendo a oxidação. De modo geral, tanto a oxidação como a redução, elas são reações em que tem transferência de elétron entre os átomos, onde um vai ganhar o elétron e o outro vai perder o elétron, tá? Essa reação de oxidação e redução, ela também pode ser chamada de oxirredução ou redox, por exemplo. Já a oxidação, gente, é um processo em que o elemento ele perde elétron. Então, toda vez que tem perda de elétron, ocorre a oxidação. E toda vez que um elemento recebe o elétron, tem um processo de redução. É um pouco meio que estranho quando a gente fala oxidação, perda de elétron, redução, ganho de elétron. Mas o nome dado às reações, ele meio que confunde a gente. Como é que na redução tem ganho de elétron, já que o nome é redução, tá? Então, assim, na verdade, está associado, gente, ao número de NOx. Não sei se vocês lembram disso, tá? Quando a gente fala redução, que ganhou elétron, na verdade ocorreu uma diminuição do potencial redox, do NOx. E quando se fala na oxidação, ocorreu o aumento do NOx, tá? Então, novamente, oxidação, perda de elétron. O átomo perdeu o elétron e aquele elétron foi doado, foi recebido por outro átomo. Então tem a redução. De modo geral, essas são as principais reações que acontecem dentro da fase 1. Já a fase 2, que é conhecido como fase de conjugação, o que acontece aqui? De modo geral, eu já tenho um produto, eu já tenho uma substância, eu já tenho um radical, e esse radical ele vai se ligar à estrutura da substância. Então, por exemplo, a fase 2, nós temos a reação de glicoronidação, que é quando se tem a conjugação com o radical glicoronil. Nós temos a sulfatação, que é quando tem a conjugação a substância com o grupo sulfato. A acetilação, quando se tem a junção, a conjugação, a ligação do grupo acetil com a estrutura da substância, a metilação do mesmo jeito. Também tem a conjugação com a glutationa, que sem dúvida é uma das principais substâncias conjugadoras presentes no nosso organismo, responsável por pegar essas substâncias, esses radicais livres e eliminar pelos rins. E também pode ter a conjugação com alguns aminoácidos. Olha o que é que eu estou comentando aqui para vocês, turma. Quando se fala na fase 2, é a inserção de um produto, de uma substância ao composto. Então, eu estou ligando, conjugando. Já na fase 1, eu estou fazendo o quê? Retirando radicais. Eu estou modificando a estrutura. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Vocês já estão sabendo quando é que vai ser a data da prova?
Não, professor. Turma, as provas, de modo geral, elas vão acontecer entre o dia 5, tá? E o dia 10. Vai acontecer as provas, ok? E aí o que acontece? Nós temos mais uma aula. Nós temos mais uma aula. Como nós temos mais uma aula e o conteúdo é somente até essa parte aqui de farmacocinética, eu vou encerrar com vocês hoje para a gente continuar os outros 23 slides na próxima semana. E aí nós encerramos o primeiro conteúdo, primeiro momento para essa prova, tá? Outro ponto, eu irei passar já a nossa segunda atividade, que é a nossa atividade parcial, que vai valer 500 pontos, que vai ser a elaboração de 5 questões, objetiva ou subjetiva, vai ficar a critério de vocês, de um artigo que eu vou passar. Vai estar disponível no primeiro encontro, na pré-aula, a segunda atividade, e também vou passar para a líder da turma, tá bom? E vocês vão ter um prazo até a segunda-feira que vem. Aliás, dependendo do momento que eu entrego, eu vou aumentar esse prazo. Aí eu vou passar para a líder e também vai estar lá no sistema. Isso é aquela mesma sequência. 5 alunos, 6 alunos, fica a critério. Manuscrito e enviar para o meu e-mail. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Professor, Oi, Ana Lídia. tudo bem com o Boa senhor? noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, com relação a essa aula, não. Agora que eu estou me atualizando das aulas anteriores e eu não consigo, por algum motivo que eu não sei lhe explicar, visualizar a aula do dia 16. Do dia 16, só um momento. Você viu o link? Não, o link aparece e geralmente fica uma caixinha onde mostra o vídeo, né? Mas não aparece, fica com um xizinho e eu não consigo acessar pelo link. Tá, depois você só muda o provedor. Em vez de você utilizar o Mozilla, utiliza o Google Chrome ou vice-versa, porque talvez possa ser o provedor. Porque a outra você consegue. Sim, A do dia 9, só não do dia 16. sim, Então, talvez seja, isso. pode ser o provedor. Se não for o provedor, você entra em contato comigo que eu vou tentar excluir e botar novamente, tá bom? Tudo bem, obrigada, professor. Eu que agradeço. Então, turma, boa noite e até a próxima quarta-feira. E bom restante de semana para vocês. Boa noite. Obrigada, Boa obrigada. noite. Nada, gente. Boa noite.